Olá, boa noite. Iniciando nossa live às 20 horas e 59 minutos, pontualmente. Hoje nós vamos falar sobre abdômen, nossos músculos abdominais e praticar também, né, alguns deles. Vamos ver aqui o pessoal chegando. Boa noite, Eulina, Jouma. Preparem os colchonetes, roupa de academia. Boa noite, a Cássia. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre essa musculatura abdominal tão importante, né? Que a gente tem uma musculatura profunda, que é ela quem estabiliza a nossa coluna, além de também nos dar mais força para a gente praticar nossas atividades, realizar atividades do dia a dia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns músculos que nós temos nessa região, quais as ações que eles têm e como é que se dá a contração deles, né? Então nós temos o músculo reto abdominal, os oblíquos internos e externos e o transverso abdominal. Todos eles estão nessa nossa região aqui, né, do abdômen, com várias funções de proteção das vísceras, né, além da questão da função do músculo em si. Então, o reto abdominal é aquele que a gente conhece, são dois feixes aqui, fica bem na região medial da nossa barriga, e ele tem esse sentido das fibras. Então, quando a gente contrai, nós realizamos a flexão do tronco, certo? Boa noite, Artinele Lima, Afrânio, Eveline Mota, Nuno Filho. Vamos lá. Então, quando a gente faz essa contração, a gente faz a flexão, né, do tronco. É aquela musculatura mais superficial, é aquela que a gente consegue definir, né, e ter aquela barriga tanquinho, né, a musculatura mais superficial. Logo depois vem uma musculatura um pouco superficial para a região medial, que são os oblíquos. Nós temos os oblíquos externos e os oblíquos internos. Os oblíquos externos, eles têm esse sentido de fibras. Estão mais ou menos aqui nessa região. Quando ele se contrai, eles vão fazer a flexão do tronco com rotação, né? Quando ele se contrai só de um lado. E os oblíquos internos, eles têm esse sentido, já é no sentido contrário, no sentido aqui superior. Então, eles vão fazer uma rotação, uma inclinação do tronco para o mesmo lado quando ele contrai só de um lado. Quando eles contraem bilateralmente, eles ajudam também na flexão do tronco. Mas tem uma musculatura que ela é mais profunda, que é o transverso abdominal. E esse músculo é bem mais importante do que você definir só esses outros. Porque ele vem da coluna lombar, passa aqui na nossa pelvis e vem para essa região, né, da frente. Então ele tem esse sentido das fibras, faz esse movimento. Por isso que a gente fala como se ele fosse uma espécie de faixa ou de cinta, né? Boa noite, Clarine. Boa noite, boa noite.
Então ele faz esse sentido de faixa. Então quando a gente vai orientar a contração dele, a gente fala: contrai o umbigo contra a coluna, né? Aperte sua barriga. É um movimento como se você estivesse apertando uma cinta, porque ele tem esse sentido, né? Das fibras. Ele recobre toda a parede abdominal, mas numa camada bem mais profunda. Então a gente contrai ele, nós não conseguimos definir, né? Nós não vamos ver. Aqueles gominhos, né? Aquela definição são dos retos abdominais e dos oblíquos internos e externos. Tá certo? Então esse transverso do abdômen, tem várias nomenclaturas, né? No Pilates, em alguns métodos, utiliza o nome de powerhouse ou centro de força. E em algumas outras falam como core, região do core. Então ele é esse centro de força, ele está exatamente no meio, né, do nosso corpo, e a sua contração faz com que ele gere um centro de força que vai dissipar para o resto do corpo. Então você pode fazer até um teste rápido, você vai querer pegar algum peso, você faz despreocupadamente, você pega com certa força. Se você ativa o powerhouse, nesse centro de força que é o transverso abdominal, você vai perceber que você consegue fazer de uma maneira mais fácil, né? Se torna mais fácil. Por isso ele é importante a gente conhecer, saber como contrair e ficar mantendo essa contração no nosso dia a dia. A gente passar muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, quando for pegar um peso e quando for também fazer as atividades físicas, seja caminhada, seja musculação, ou qualquer prática de atividade física. É muito importante que a gente contraia essa musculatura para dar mais estabilidade e também mais força, né? Então, nós vamos começar fazendo exatamente essa conscientização, né, e a orientação da contração dessa musculatura. Que ela vai estar mais ou menos, a sua inserção é nessa região. Nós temos dois ossinhos aqui na frente da nossa pelvis, né, que é a nossa espinha ilíaca anterosuperior, que a gente chama. Pega dois dedinhos e aproxima, né, dois dedos da crista ilíaca, desses ossinhos da frente para dentro. Aqui está o seu transverso abdominal. Como é que eu sei que ele está aqui? Basta tossir, espirrar, você der uma tosse, você sente a sua mão pulando. Então, esse é o músculo que a gente deve contrair sempre antes de qualquer atividade física. Para a gente perceber a contração dele melhor, nós vamos ficar deitados, né, de barriga para cima, para poder sentir essa contração. Outra forma de perceber é quando a gente imagina que está cortando o xixi, né, está prendendo o xixi. Você também percebe que tem a contração dessa musculatura. Então vamos lá? Vamos deitar de barriga para cima. Joelhos fletidos, né, os pés no chão. Procurem alinhar os tornozelos, joelhos, quadris e ombros, ficar, né, nessa mesma linha. Deitou de barriga para cima. Os dois dedos na região interna. Vamos inspirar, enchendo a barriga. Soltou o ar, aperta o umbigo contra a coluna. Vocês vão perceber que o seu dedo salta. Aí está o seu transverso. Inspira. Soltando o ar, aperta a barriga. Aperta, aperta. Solta, solta. Inspira. Solta o ar. Apertou. Solta o ar. Umbigo contra a coluna, segura. Solta o ar. Aperta, aperta.
Umbigo contra a coluna. Prende o xixi, como se estivesse prendendo o xixi. Soltou. Tudo ok até aí? Agora que vocês já conhecem, nós começamos a introduzir alguns outros movimentos, né, e dificultar um pouco mais o exercício. Então, no mesmo momento que vocês vão contrair essa musculatura, vão fazer a flexão da perna alternada. Então, vamos lá. Deitou. Mantém os joelhos alinhados, quadris, tornozelos. Coloca a mão, os 2 dedinhos no ossinho da frente, um pouquinho para dentro. Respirou. Solta o ar. Umbigo contra a coluna, subiu. 1, 2. Aperta a barriga. 3, 4, 5, 6, aperta a barriga. 7, 8, 9 e 10. É uma contração muito boa também para fazer quando você está gestante e pós-parto também. É uma contração isométrica, né? Não tem movimento, então não tem risco nenhum. E você está ativando essa musculatura, que é muito importante que ela seja trabalhada durante, né, a gestação e pós-parto. Vamos para o próximo. Agora, a gente vai começar a elevar o tronco. Então, mantém a posição, contrai o transverso, vamos tirar os ombros do chão e manter o braço esticado. Nesse movimento é importante a gente olhar para o teto e não para baixo, para que não faça, né, uma flexão forçada e não tensione a musculatura da cervical, pois o movimento é do abdômen, dos músculos. Agora vão entrar, né, os músculos retos, os retos, oblíquos, vão entrar também na contração, mas aqui não. Aqui vai manter uma contração isométrica, mas não de flexão, tá certo? Então, deitou, mesma postura, joelhos dobrados. Ativa a musculatura. Vamos tirar os ombros, manter o braço esticado, só que olha para o teto, queixo para cima, tá? Vamos lá. Respirou, solta o ar, umbigo contra a coluna, subiu, mantém lá e respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. Sentiu queimar aí? Contração isométrica, né? Também é uma contração muito boa, né? De fortalecimento. Quem tiver uma aguinha, pode beber uma aguinha, muito bom.
Boa noite, Socorro. Vambel, Fátima Macedo. Próximo movimento. Agora a gente vai fazer o movimento, digamos, abdominal completo, né? Lembrando que nós vamos ativar a musculatura, né? Não vamos fazer força na cervical. Vamos iniciar o movimento curvando a coluna. No final do movimento, estica a coluna. Começa lá de baixo. Respirou. Solta o ar. Subiu. Cresceu. Volta devagar, curvando a coluna. Respira embaixo. Solta o ar. Cresceu. Volta devagar. 2. Cresceu. Desce, desce, desce. 3. 4. Desce devagar. Soltando o ar, subindo. Cresceu, desce devagar. 5. 6. 7. 8. Respira. Aperta a barriga. Cresce. 9. 10. Desce devagar. Vai. A quantidade de repetições depende muito de cada pessoa, se a pessoa já pratica, né, atividade física ou não. Pode começar com 10 repetições, 3 séries, depois acrescenta 3 de 12, 3 de 15 e por aí vai. O importante sempre é a qualidade do movimento, aí não a quantidade. Então, é muito melhor você fazer 10 abdominais bem feitos do que 20 mal feitos, né? Então, é melhor você fazer devagar, contraindo bem a musculatura e fazer apenas 10 repetições do que fazer mais de maneira rápida, sem contrair nada, que não vai ter efeito nenhum. Então, é uma boa dica também para as pessoas que já praticam, que fazem abdominais nas academias, procurar ter essa consciência, associar o movimento da respiração. Eu até comentei na live passada que a gente falou sobre o diafragma. Então, o movimento deve ocorrer no momento da expiração, na hora que você solta o ar. É nessa hora que a gente contrai essa musculatura abdominal e não na inspiração. Isso serve para tudo. Pessoa que está na academia, puxando, seja fazendo a flexão de braços, qualquer exercício que seja, sempre durante a respiração e sempre mantendo a coluna, né, essa musculatura contraída, porque você vai estar estabilizando e protegendo a sua coluna. E como eu falei até no início, fazendo essa contração, você pode perceber que você vai ter até mais força. Então não precisa você inspirar, né? A gente vê muitas pessoas fazendo, inspirando e tome flexão de tronco. Ali ela não está contraindo a musculatura correta. Ela está utilizando outras musculaturas para auxiliar no movimento. Então seria muito melhor
a redução da carga, né, diminuísse o peso, fizesse menos repetições, auxiliados com a respiração correta. Você tem uma qualidade de movimento, né, muito melhor e o resultado também vai ser muito melhor. Então, eu acho que deu para dar uma descansada. Vamos pro próximo. Obrigada, Cris. Agora mais um movimento isométrico. Isométrico é quando não tem movimento, você tá ali paradinho. Então vai manter a posição, coluna reta, joelhos dobrados, pés no chão. Mantém o braço à frente, desce um pouquinho o tronco, aperta a barriga e vamos flexionar as pernas alternadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mais um movimento isométrico. O próximo é mais um abdominal completo. E aí nós vamos aproveitar e associar com um alongamento da cadeia posterior. Cadeia posterior é toda a nossa musculatura dessa região posterior, região das costas. A gente começa deitado, o corpo totalmente estirado. Vamos fazer a flexão do tronco e até os pés. 10 movimentos. Aqui também é importante que seja feito devagar, né, que essa flexão seja lenta, não seja rápida. E também o retorno gradual, curvando a coluna. Então começa deitado, braço à frente, respira, quando soltar o ar a gente solta. Soltou. Subiu, vai lá no pé. Respira lá, solta o ar, vem devagar, curva a coluna. Deixa a coluna curvar. E volta. Respira. Aperta a barriga. Vai lá no pé. Respira de novo. Contrai. Umbigo contra a coluna. Contrai, contrai, contrai. E volta. Soltando o ar e descendo. Devagar. 3. Alonga, alonga, alonga. Volta devagar. Segura, segura, segura. 4. Vai lá. 6. Quem não conseguir pode dobrar um pouquinho o joelho para subir. E quando chegar lá, estica o joelho. 7. Sobe, 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 vai lá no pé. 8. Aperta a barriga, aperta a barriga. Segura, 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 segura.
O último, volta bem devagar, segura, 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 segura. E 10. Tudo bem por aí? Uma aguinha. Importante a hidratação sempre, todo dia a dia. Agora nós vamos realizar a famosa prancha. É um movimento também de isometria, onde a gente contrai toda a musculatura do corpo. E são músculos que a gente chama de músculos tônicos e músculos posturais. Então é importante manter os ombros alinhados, tanto a coluna, né, os paravertebrais, eles vão se contrair também, glúteos e a região do abdômen, principalmente do transverso. Então, no movimento que você fica de barriga para baixo, não pode deixar a coluna, a barriga ali solta. É justamente fazer esse movimento de cinta, né, de cinta abdominal. Tá? A postura, barriga para baixo, com o antebraço apoiado, os pés no chão e eleva o corpo. Nós vamos manter 10 respirações. Então, vamos lá. Deixa eu fazer pra cá. Apoiou o antebraço, pé no chão, elevou o corpo. Sempre tentando deixar tudo alinhado, nem deixar, não é o bumbum lá pra cima, né? Nem também deixar a coluna cair, né? A coluna arquear, tentar manter como se vocês tivessem um bastão, né? E colocasse em cima da sua coluna e ele conseguisse ficar bem retinho. Então nós vamos tentar alinhar a cabeça, então não é para ficar olhando para cima e nem com a flexão da cabeça, né? Na flexão cervical. Mantenha a coluna reta, imaginando que tem um fio ou um bastão aqui, tá bom? Aperta a barriga, vai ficar olhando para baixo, mantendo a cervical reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira. E 10. Esse aqui provavelmente tremeu tudo. Teve um terremoto por aí. Sempre respirando, né? Nunca prender a respiração. A gente prender a respiração no momento de força é até perigoso. Chama manobra de Valsalva. Você pode ter até um infarto, um aneurisma, alguma coisa desse tipo, se você já tiver alguma predisposição. Porque você prende a respiração, você aumenta a pressão interna. Então, fazer movimento de prancha acompanhado sempre da respiração, não prendendo. Inspira e solta. Inspira e solta. E mais um exercício. Agora é a prancha lateral. Justamente para a gente trabalhar de maneira isométrica. Ai, não deu pra ver a região da cabeça, né? E mais pra trás um pouquinho. Mantenha olhando pra baixo. Você imagina que está com a cervical reta. Se estivesse olhando normal, você está em pé, só que deitou de barriga pra baixo e você fica olhando aqui, mas sem flexionar muito e sem estender muito. Mantenha alinhado. Tá certo, Evelyn?
Então, para trabalhar um pouquinho a região lateral, né, os oblíquos internos e externos, nós temos a prancha lateral. Vou falar de duas formas. Primeira forma, como se fosse para iniciantes ou então gestantes que estão já com a barriga muito grande, pode fazer dessa forma, que vai ser apoiando os joelhos. E pessoas que já trabalham, que já fazem atividade física, já tem costume, ou uma gestante também que é acostumada a fazer o que está com a barriga pequena, pode fazer dessa forma que é um pouco mais avançada, que é apoiando apenas os pés, né, e tirando o joelho. Então, você vai apoiar o antebraço. Primeiro movimento com os joelhos dobrados. Os pés vão ficar sobrepostos um em cima do outro. Apoio o antebraço lá. E o movimento é tirar o corpo do chão. Pode colocar a mão aqui e manter. Ou elevar o braço. Já vai dificultar mais um pouco também. Esse é para iniciante, uma forma mais fácil. Ou estica o joelho e tira todo o corpo. Mantém aqui. Ou mantém o braço lá. Certo? Vamos lá. Inspira e solta o ar. Segurar aqui. 1. Mantém a cabeça reta. 2. 3. Deixa eu vir mais para trás. 4. Aperta a barriga. 6. 8. 10. Vem pro outro lado. Ou faz com o joelho, subiu, ou sem o joelho no chão, fica mais difícil. Segura. 3, 5, 7, 9, 10. 10 foi difícil. Isso acontece às vezes mais um terremotozinho. Bem facinho, né, Márcio? Como é que tá aí? Tremeu, queimou? Aí também o movimento pode ser feito você subindo e descendo. Ao invés de fazer o movimento parado, também pode fazer. Sobe o corpo e volta. Pode fazer também. Aí vem as diversas variações, né, de exercícios. Aí abdominais são, assim, uma infinidade. Renan, muito engraçado. Vocês querem mais algum exercício? Vocês têm alguma pergunta?
Vamos fazer um para a região inferior, né? Só para encerrar. Vamos ficar deitados novamente, barriga para cima. Vamos pegar mais a porção inferior do abdômen. Então, nós vamos fazer um movimento com as pernas. Deitou. Nível inicial. Perna para cima. Subir as duas pernas. 1, 2, umbigo lá na coluna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora vamos fazer o movimento alternado de pernas. Vamos descer a perna esticada, alternando. Deitou. Perna aqui pra cima, desce uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo certo? Beber mais uma água. E agora nós vamos fazer o movimento como se fosse de tesoura. E aí nós vamos fazer o que? Subir e descer as pernas. Fazendo esse movimento. Subindo e descendo. Subindo e descendo. É um movimento curto e rápido. Assim, ó. Um pouquinho mais rápido. Vai subindo e descendo. Mais um pouco. Aí. Isso é bom também que a gente trabalha a tonificação de membros inferiores, né? Também você vai realizar um movimento de uma contração isométrica também dessa musculatura para poder fazer esse exercício. Então, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês, demonstrar. Tá todo mundo vivo aí? Se alguém tiver alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa. Vamos contrair nosso abdômen para poder estabilizar nossa coluna. Obrigada, Isabel, a Cássia Maranhão. Aproveita, respira, descansa. Obrigada, Eveline, Márcia Nogueira.
Que bom. Então, gente, boa noite. Ótimo descanso. Tem uma pergunta? Renan tá morto. Eveline tem uma pergunta? Na hora de lavar a louça, se tem alguma dica? Exatamente. A contração dessa musculatura, o transverso abdominal, ela deve ser feita no nosso dia a dia. Então, qualquer atividade física ou qualquer atividade da vida diária, né? Então, na hora de varrer, passar o pano, lavar a louça, né? Inclusive nos afazeres de casa, nós devemos realizar essa contração e sempre procurar manter a nossa coluna reta. Então, às vezes, para lavar a louça, a gente tem que fazer um pouco de flexão anterior, né? Então, você tá em pé, você tem que fazer um pouco essa flexão. Essa flexão, se não contrair a musculatura, vai estar gerando, né, pressão e vai estar sobrecarregando a região da lombar. Então, o movimento correto, você vai estar ali num momento de isometria, e para ativar e para gerar mais força, estabilizar a coluna, é fazer esse movimento de cinta. Imaginar que está passando uma cinta aqui na sua cintura. Manter o umbigo contra a coluna. E importante para qualquer atividade também a questão das pausas, né? De um breve alongamento ou aquecimento, né? Então, quando for passar vassoura, o rodo, procurar também manter a coluna reta, não ficar curvado, agachar mais, né? Fazer uma posição que a gente chama posição de finta, deixar uma perna na frente e outra atrás. E sempre buscar esse alinhamento da coluna. Deixar ela reta e contrair o abdômen, né? Apertar. Ficou respondida, Eveline? Acho que sim, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta. Então, nós temos aí um encontro marcado, próxima live, mesma hora, na quinta-feira. De nada, Eveline. Na quinta-feira, às 20 horas e 59 minutos. Alguém tem alguma dica, algum assunto, ou algum exercício, alguma coisa que vocês queiram saber, conhecer? Se alguém tiver, pode deixar um comentário, mandar um direct, que se estiver ao meu alcance a gente faz. Então, pessoal, espero ter ajudado. Qualquer coisa, alguma dúvida a mais, pode mandar um direct. Estarei pronta para responder. E chamem os amigos, compartilhem. Convidem todos para o nosso próximo encontro. Exercício para a coluna, ótimo. Podemos fazer. Isso. Exatamente, amenizar as dores e dar estabilidade para a coluna, né? Para que a gente não tenha as dores com tanta frequência, né? Que ela deixe de ser crônica. Pois então, pronto. Boa noite a todos e até quinta-feira. Tchau, tchau.